E o Ministério Público Federal mandou arquivar processo movido pelo deputado estadual Mauro Rubem contra a TV Brasil Central. O procurador concluiu que os programas Jornal Brasil Central, TBC Debate e o Boa Noite Goiás trataram de forma igual, ou seja, com isonomia, os participantes convidados. O repórter Pedro Henrique Rabelo mostra pra gente. A missão da imprensa é exercer e defender a liberdade de expressão, mesmo que ela seja alvo de ataques, como foi o caso da TV Brasil Central, após um processo movido pelo deputado estadual Mauro Rubem, do PT. Mas o que é direito de expressão? O que é liberdade de expressão? Nada mais é do que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. É o direito de você expressar o seu pensamento, vedado o anonimato. Ou seja, se você vive numa sociedade livre, se você vive numa sociedade que tem uma Constituição Federal positivada igual a nós, você tem o direito de expressar a sua opinião. O relatório final do Ministério Público Federal apontou que os programas da TV Brasil Central têm isonomia. Então, nessa matéria, assim como nas outras, não poderíamos deixar de falar com o povo. A população comentou a importância de se ter a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, você é a favor ou contra? Sou totalmente a favor. Por quê? Cara, eu acho que a gente tem que expressar mesmo assim, o que a gente pensa, a nossa forma de agir. Até porque hoje em dia a gente vive num país democrático, certo? Então, assim, além de ser um direito, garantia também fundamental, o artigo 5º da Constituição, eu acho de suma importância ter a participação do povo na questão política também. Ela é a base da democracia. Eu acho que todo mundo tem que ter a liberdade de poder se expressar da forma que quiser, sem ter medo de ser julgado a todo momento. Ela está prevista na nossa Constituição Federal, no nosso artigo 5º, e que isso deixa a gente com o direito de poder expressar o que pensa, de poder falar, de poder dizer. Por mais que ultimamente anda meio contraditório o entendimento de liberdade de imprensa com algumas decisões que a gente anda tendo a respeito do judiciário, mas mesmo assim eu creio, acredito e acho que ela vale em nosso país. O processo que o deputado estadual Mauro Rubem moveu contra a TBC foi arquivado pelo Ministério Público Federal. O argumento do parlamentar era que os programas TBC Debate, Debate Jornal Brasil Central e o programa Boa Noite Goiás desinformavam e divulgavam redes antidemocráticas. Mas o órgão federal não viu dessa forma. Até porque os programas sempre ouviram representantes de todos os segmentos e vertentes políticas. Mas, afinal de contas, o que extrapola a liberdade de expressão? O seu direito termina aonde o meu começa. Então, liberdade de expressão ela tem limite. A partir do momento em que eu uso da minha liberdade de expressão para imputar a você algum tipo de crime, algum tipo de calúnia, algum tipo de difamação, por exemplo, que são os famosos crimes contra a honra, é o meu limite da liberdade de expressão. Eu posso falar algo, mas eu tenho que responder por aquilo que eu falei. A Constituição brasileira foi criada em 1988 e ela garante direitos fundamentais a todos os cidadãos brasileiros. Sempre foi e será respeitada aqui na TV Brasil Central. Só assim continuaremos crescendo e democratizando o direito de fala do povo e dos nossos representantes políticos. TV Brasil Central hoje é referência no estado de Goiás, não só pela audiência, mas também por abrir para os dois lados, para dois tipos de pensamentos distintos, o mesmo espaço, deixando com o espectador, com o telespectador, a conclusão de quem muitas vezes venceu o debate. Bom, o Mauro Rubem, deputado estadual, moveu uma representação no Ministério Público Federal, que poderia até mesmo cassar a concessão pública da TBC, porém, o Ministério Público Federal, de maneira muito assertiva, prezou pelo quê? Pela liberdade de expressão, que tem como uma de suas vertentes a liberdade de imprensa. É isso aí, Josiel Menezes, como o advogado acabou de dizer aí, realmente o Ministério Público Federal reconhece, né, esse papel que a TV Brasil Central tem desempenhado, que é o respeito à liberdade de expressão, como a própria matéria do Pedro mostrou aí. Todos esses programas receberam convidados em que eles puderam, cada um, né, deixar aí sua opinião clara, seja uma opinião mais de esquerda, seja uma opinião mais de direita, mas enfim, o que importa é que aqui, mais uma vez, eu repito, o Ministério Público Federal reconhece esse papel que a TV Brasil Central tem desempenhado, né, com muita altivez.
Alex, verdade. Veja bem, eu sempre falo aqui que é importante demais todos nós termos liberdade de expressão, temos que dar opinião divergente ou não divergente. Isso é muito importante para quê? Para o esclarecimento de quem está do outro lado, de quem está ouvindo a Rádio Brasil Central, a TV Brasil Central, né? E todas as nossas plataformas também. Veja bem. Eu acho que foi uma errata, né, que o deputado Mauro Rubens acabou entrando numa onda de lacradores que não aceita opiniões contrárias, e quando se fala de um lado só, é aceito. Quando se fala dos dois lados, acha que quem está falando do outro lado está contra a pessoa, e não é bem assim. Aqui na Rádio e TV Brasil Central, a gente procura, né, sempre foi assim, a direção preza por isso, a questão da liberdade. E às vezes, né, a gente coloca tanta liberdade aqui, você sabe disso, que o próprio telespectador toda hora está dando opinião, e as opiniões são lidas aqui, mesmo que sejam críticas a mim, ao doutor Júlio, a quem quer que seja você, as opiniões são lidas. Por quê? Porque a Rádio e TV Brasil Central são órgãos do Estado que prezam realmente pela liberdade. E a liberdade de expressão é um bem que a gente precisa manter. Eu até cito aqui, por exemplo, está acontecendo revoltas na França por causa da morte lá do imigrante. Veja bem, lá o presidente, né, o Macron, está querendo cessar as redes sociais. Ou seja, vai calar, porque ele está acusando as pessoas de fazerem manifestações através das redes sociais, ou seja, agregar manifestações. Ora, a liberdade de expressão, ela tem que ir muito além disso, e não pode deixar isso acontecer no Brasil. É importante que o Brasil continue com a sua liberdade de expressão, seja governo que estiver aí. Doutor Júlio Meirelles, todos os veículos de comunicação, assim como a TV Brasil Central, devem buscar esse direito, né, de liberdade de expressão, para que ele não seja realmente confundido e as pessoas não entendam, né, fiquem sem entender qual que é o maior objetivo, o papel das emissoras de comunicação, como a TV Brasil Central vem desempenhando, né? Sem dúvida, Alex. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né, são pilares democráticos, né, são previstos na Constituição e devem ser respeitados. Um país que se diz democrático deve observar esses dois direitos que o cidadão conquistou a duras penas, né? Vivemos tempos passados em que esse direito não nos era ofertado. Hoje temos essa possibilidade de exercê-lo com amplitude. O Dr. Vitor Hugo, um grande advogado, um amigo, muito bem explicou na matéria que nós acabamos de assistir, e por se tratar de uma concessão pública, uma representação do Ministério Público poderia, sim, após a tramitação no Judiciário, terminar com essa possibilidade de se conceder esse importante papel à TV Brasil Central, de informar o seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador. O que se percebe é que nessas concessões a isonomia deve ser preservada. E foi o que aconteceu durante todos esses debates. Nós acompanhamos, né, Josiel? Alguns deles eu acompanhei como um telespectador da TV Brasil Central. O certo é que um veículo de comunicação como a TV Brasil Central deve se portar assim, como vem fazendo já durante anos, e mais, a preservação do direito de liberdade, do direito de expressão, liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são pilares democráticos que devem ser observados sempre. Tá certo, obrigado, doutor Júlio, pela observação. 7h56, acerte seu relógio aqui com o Mundo em Sua Casa, horário de Brasília. Vamos aproveitar e dar bom dia aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. A Flávia Aparecida, tem também a dona Dalvani, que sobre esse assunto ela diz o seguinte: eu sou a favor da liberdade de expressão, com educação, sem feiura e muita baixaria. É o que falta principalmente com nossos líderes desse país. Está aí a opinião da dona Dalvani. É uma opinião importante, viu, Alex? Porque muitos confundem liberdade de expressão, né, com a possibilidade de se atacar, né, de se ferir a honra de outro. Existem regras, ele não é absoluto. Como o advogado Vitor Hugo bem explicou, o direito à liberdade de expressão,
ela tem um limite, ela vai até onde começa o direito de uma outra pessoa, né? Então, você também não pode dizer sobre esse manto da liberdade de expressão que pode atacar as pessoas, né, que pode ferir a honra de outros.